Olá, essa é a praia Guangali. A praia Guangali ou Guangali Beach fica localizado aqui na cidade de Busan, na Coreia do Sul. Busan é uma cidade marítima que é banhada pelo Oceano Pacífico e essa é uma das praias, uma das várias praias que tem na cidade. É uma das praias mais bonitas aqui de Busan e algo que faz ela mais bonita ainda é essa ponte ao fundo, que é chamada de Ponte Guanguan ou Diamond Bridge, Ponte Diamante. Ela é um marco aqui da cidade de Busan. Essa é a segunda maior ponte da Coreia do Sul. Ela tem 7.420 metros. Ela foi construída entre 1994 e 2002 e tem mais de 7 quilômetros de comprimento. E tem 2 andares também. E aí eu vou mostrar um pouco de como é uma praia coreana em pleno inverno. Está iniciando o inverno aqui na Coreia. Hoje, 3 horas da tarde, com esse sol que dá pra ver aí, tá fazendo 7 graus. Então 7 graus é bem frio. E aí esse é o motivo pela qual a maioria das pessoas aqui estão usando roupa de frio. E aí é bem comum aqui na Coreia as pessoas virem passear na praia com roupa de frio, porque a maior parte do tempo aqui é temperatura amena a frio. O verão aqui que é quente, só dura pouco menos de 3 meses o verão. E aí apenas no verão que praticamente as pessoas vêm para a praia tomar banho. Mas na maior parte do tempo o clima é frio e aí por isso que as pessoas vêm para a praia com roupa de frio. Aí esses guarda-sóis aqui são colocados pelo governo, tudo de graça, para usar de graça. E aí outras praias também tem as barraquinhas, as cadeiras, que é tudo oferecido de graça, nada é cobrado aqui. Tudo oferecido de graça para os cidadãos. E aí muita gente passeando, embora seja um dia de semana, é sexta-feira, 3 horas da tarde. E aí tem muita gente passeando, como se pode ver. Isso porque também os coreanos e coreanas, eles gostam muito de passear, muito mesmo. Acho que eles são os maiores turistas do país, turismo doméstico. E eles passeiam bastante, porque eles têm tempo para isso e condições financeiras. Inclusive, uma das mentiras que contam da Coreia no Brasil, sobre a Coreia no Brasil, porque ao morar na Coreia a gente vê claramente que no Brasil se conta muitas mentiras sobre a Coreia, além de aumentar muitas outras coisas, fazendo o país parecer um lugar terrível, quando na verdade não é assim. A Coreia tem sim seus problemas, não é um país perfeito, como em alguns K-dramas, algumas séries coreanas. Não é um país perfeito, mas também não é um país terrível como algumas pessoas falam aí pela internet. A Coreia tem seus problemas, como qualquer outro país, mas mesmo com esses problemas, a Coreia do Sul é um país incrível, com pessoas incríveis. O povo coreano é muito incrível. Eu fui muito bem recebido e sou muito bem tratado por eles, tanto por jovens quanto por idosos. E aí uma das mentiras que contam sobre a Coreia é que eles trabalham exageradamente, igual uns condenados. Só que na verdade não é assim. A maioria das empresas, as pessoas trabalham 8 horas por dia e 40 horas por semana, que é a lei. A lei do país é essa.
São 40 horas semanais e 8 horas por dia, igual ao Brasil. O Brasil também é assim. CLT determina que seja 40 horas semanais e 8 horas por dia, no geral. Tem exceções, mas no geral é isso. E na Coreia também é assim, 8 horas semanais e 40 horas por dia. É claro que tem exceções, principalmente aqueles casos das pessoas que têm cargo de confiança, como, por exemplo, gerente, presidente, chefes de seção, etc., executivos. Essas pessoas acabam trabalhando um pouco mais, às vezes até fim de semana, mas isso é natural, dado a posição que eles têm na empresa. E isso também não é só da Coreia, também é de outros países. No Brasil, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, minha chefe, às vezes, ela trabalhava até 9, 10 horas da noite e ainda trabalhava sábado e às vezes domingo. Então isso é comum para quem tem cargo de confiança. E é igual aqui na Coreia, algumas pessoas que têm cargo de confiança acabam trabalhando um pouco mais, só que a maioria do povo mesmo, o povo que trabalha, são 8 horas por dia e 40 horas semanais e às vezes com algumas horas extras, e não é sempre. A maioria trabalha assim 8 horas por dia e ganha muito bem, o salário deles são muito bom o salário deles, e eles acabam tendo condições financeiras, a maioria. E aí também tem os casos de trabalho de meio período, que eles trabalham entre 4 e 6 horas e ganham um salário entre 5 e 6 mil reais. Então assim, não é essa coisa terrível toda que falam no Brasil. Algumas pessoas falam que eles trabalham desesperadamente, não é bem assim não. E aí por causa disso, por eles terem tempo e condições financeiras, eles passeiam bastante mesmo. Qualquer cidade que for aqui na Coreia, seja cidade grande ou a cidade do interior, ou até as ilhas, você vai ver muita gente passeando. Qualquer dia da semana, muita gente passeando, gastando, porque eles têm condições financeiras e têm tempo, né? Se trabalhassem igual um condenado, eles não teriam tempo para passear, né? E aí muita gente passeando aqui na praia, o pessoal vem para tirar foto, gravar vídeo, os casais vêm passear, namorar, etc. E é muito bom. E é claro que não vai ter ninguém tomando banho, porque tá frio, né? Como eu falei, 7 graus, iniciando o inverno. Mas no verão, sim, eles tomam banho normal, igual a gente aí no Brasil. A diferença entre essa praia aqui e as praias da Coreia e a praia do Brasil, como vocês puderam ver aí, não tem gente gritando, não tem camelô. No geral, praticamente não existe camelô na Coreia, é muito difícil encontrar um camelô mesmo. Tem barraquinha que vende as comidas de rua, alguns acessórios, tem as barraquinhas assim. Mas camelô, assim, igual ao Brasil, praticamente, eu só vi uma vez uma menina vendendo umas coisas, vendendo souvenirs assim, como camelô. Mas na praia não tem camelô, como você pode ver, igual no Brasil. Se fosse no Brasil, teria um monte de gente gritando, churrasquinho, coco gelado, cerveja. Mas não tem camelô nas praias. Isso aqui são algas marinhas. Algas marinhas, a alga marinha é bastante presente na gastronomia coreana, que ela é muito bom para a saúde, faz muito bem para a saúde, muito mesmo. Tem muitos benefícios para a saúde e ela é muito presente na gastronomia coreana. Eu já comi várias vezes e é muito gostoso. E aí, em determinada época do ano, tem bastante alga marinha aqui na praia. E aí algumas pessoas catam aqui essa alga marinha para poder utilizar na gastronomia. Dependendo do bairro que for aqui, em Busan, dá para ver várias algas marinhas penduradas assim num varal, como se fosse roupa, que eles pegam, esticam e penduram ela para ela secar, para poder usar melhor nas comidas, né, nos preparos dos pratos. Se eu tiver sorte, eu vou ver alguém catando aqui uma alga marinha. Também não tem sujeira, como você pode ver, bem limpa a praia, tanto a areia quanto a água, muito limpo. Os coreanos cuidam muito bem da cidade. Praticamente quase todo mundo não joga lixo na rua, isso é cultural deles mesmo. E aí é claro que você vai acabar encontrando algum lixo na rua, mas é bem pouco. A maior parte do tempo as cidades coreanas são bem limpas. O pessoal não tem a prática de jogar lixo na rua. E por isso também a praia é bem limpinha e as cidades também.
que não é muito comum também, o que se vê pouco também, são coreanas tomando banho de praia com biquíni e fio dental. Isso vê pouco. Mas tem sim, tem algumas que tomam banho de fio dental, de biquíni com fio dental, mas são poucas, porque a maioria usa mais maiô ou short, blusinha para tomar banho na praia. Isso porque, no geral, as coreanas elas não gostam muito de tomar sol, por causa da preocupação com a pele, porque o sol ele é bastante prejudicial para a pele. E no verão aqui da Coreia, o sol ele chega entre 30 e 40 graus. A temperatura chega entre 30 e 40 graus, então o sol é bem quente. E eles não estão muito acostumados com o sol, porque na maior parte do ano o clima é ameno a frio, né? Apenas no verão, que são 3 meses, pouco menos de 3 meses, o sol é bem forte aqui. E aí eles não gostam muito do sol, por causa que o sol tem bastante prejuízo para a saúde, né? E aí, como elas têm um cuidado com a pele, elas evitam o sol, e é um cuidado natural que elas têm com a pele. Inclusive, é uma outra mentira que conta no Brasil, dizendo que as coreanas, no geral, todas são obcecadas pela pele, mas não é bem assim não. A maioria, elas cuidam da pele naturalmente, igual qualquer mulher tem um cuidado com a pele. É claro que tem exceções, em qualquer país tem pessoas que são obcecadas por pele, por beleza, obcecada a ponto de fazer coisas terríveis, mas a maioria das coreanas elas têm um cuidado natural com a pele, natural mesmo. Então por isso elas evitam o sol, gostam de evitar o sol, porque elas gostam muito de ter a pele bonita e cuidado, igual a maioria das mulheres. É raro encontrar uma mulher que não tenha o cuidado natural com a pele. E aí a pele das coreanas ela é naturalmente bonita, mesmo sem maquiagem, sem produto de beleza, eles já têm uma pele bem bonita. E são 4 fatores que fazem elas terem uma pele bonita. São a genética, primeiro a genética. Geneticamente elas têm uma pele muito bonita, porque as coreanas e os coreanos eles têm um gene, o gene que faz o bebê ter a cara de bebê. Nos ocidentais, à medida que os anos vai passando, os bebês eles perdem essa característica genética e começam a ter feições de adulto. Só que nos coreanos esse gene ele demora muito para se decompor, e aí por isso que quando o coreano atinge a fase adulta, eles ainda têm uma carinha de bebê assim, aquela cara que faz a pele ficar uma pele de bebê, a pele mais bonita, mais lisinha. Então a maioria dos coreanos tem esse gene, não só os coreanos, né, os asiáticos. Então esse gene é um dos fatores para fazer eles terem uma pele bonita. O outro fator são os produtos de beleza, que os produtos de beleza coreanos são considerados um dos melhores do mundo, tanto que são referência para vários países, e eles exportam para vários países. Outros países vêm para a Coreia para estudar os produtos de beleza dele. Inclusive esses dias tinha um grupo brasileiro aqui que estava estudando os produtos coreanos para levar para o Brasil. E aí esses produtos de beleza acabam ajudando bastante a pele. Além disso, outro fator é a gastronomia. A gastronomia coreana ela é muito, muito natural e nutritiva, muito cheia de nutrientes. E aí por ser isso ela ajuda bastante na questão do corpo e da pele, da saúde da pele. Ela é rica em antioxidante, a gastronomia coreana, e aí por isso favorece muito a preservação da pele. E o último fator é o clima. O clima na Coreia, na maior parte do tempo, ele é de clima ameno a frio. E aí o clima frio, ele acaba ajudando na preservação da pele. Como só tem sol forte durante os 3 meses, mais ou menos, aquele sol que queima, então, e elas acabam evitando o sol, isso acaba também possibilitando que a pele se mantenha mais bonita. Então essas 4 características, a genética, a gastronomia, o clima e os produtos de beleza. E como eu falei, a maioria das coreanas elas não são obcecadas pela pele, o cuidado que elas têm é um cuidado natural que qualquer mulher tem. Então isso dizer que todas as coreanas são obcecadas pela pele é mentira, que a maioria tem um cuidado natural com a pele. Tá tendo uma obra aqui, não sei o que é. E aí o pessoal vem aqui pra praia passear com seus pets, tirar foto,
fazer videozinho para as redes sociais. Isso é muito comum em toda a Coreia. Eles se divertem bastante, porque além dos pontos turísticos naturais que a Coreia tem, que tem bastante, mas bastante mesmo, muito lugar bonito na Coreia e natural, também tem várias coisas que são implementadas pelo governo para trazer qualidade de vida para o cidadão. O governo coreano, eles implementam muito isso. Tem muito festival, tem muitos locais que ele cria, muitos parques, muitas coisas para trazer entretenimento para o povo coreano. E aí eles aproveitam bastante mesmo, bastante. Uma diferença que eu vejo da Coreia para o Brasil é que, por exemplo, no Brasil, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, eu já vi várias pessoas que, por exemplo, moram no Rio de Janeiro, mas nunca foram no Cristo Redentor, nunca foram no Pão de Açúcar, ou moram em Brasília, mas nunca passeou lá na esplanada dos ministérios. Ou seja, mora na cidade, mas nunca foi lá aproveitar os pontos turísticos do local. É preciso vir alguém de fora para a pessoa poder aproveitar. E aqui na Coreia não, eles valorizam bastante o que eles têm localmente, né? Então eles visitam bastante os pontos turísticos, as atrações. Eles gostam muito de passear e valorizar o que eles têm aqui. Aquela senhorinha tá catando alga marinha. Tá pegando alga marinha. Engraçado que ela entra no mar com a roupa de frio e toda com o mar gelado. Então é isso, essa foi uma praia coreana em pleno inverno. Praia Gwangali, que fica na cidade de Busan, na Coreia do Sul. Se vier à Coreia, não deixe de vir aqui nessa praia, não deixe de vir à cidade de Busan, que é muito legal. Então, obrigado por assistir. Se puder, por favor, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima. Tchau. 안녕히 계세요.